dia, pessoal. Vamos começar, tá? Hoje nós vamos ver alguns aspectos patológicos dos distúrbios hemodinâmicos. Especificamente, vocês vão ver comigo a parte de choque, tá? Então, a gente vai ver... Ih, já tá assim. Então, a gente vai ver choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque distributivo, tá? Então, vamos ver a fisiopatologia de cada um, as etapas dos choques no geral, certo? E essa partinha aqui, 4 e 5, é da aula anterior, tá? A gente não vai entrar nessa parte de edema e congestão, não. Professora, Oi. É choque séptico não é transal 2 não, né? Não é o quê? Choque séptico. Choque séptico não é, eu não entendi. Choque séptico entra nessa 2. Entra. É distributivo. Então, o choque é quando eu tenho uma insuficiência circulatória sistêmica que impede que chegue sangue para vários órgãos e tecidos. Ou seja, vários pontos do nosso corpo vão sofrer o quê? Isquemia. Essa isquemia vai gerar um infarto global. Isso é grave. Então, quando eu tenho uma obstrução de uma artéria, né, uma arteriotrombose, ou então um entupimento mesmo, né? O que é que vai acontecer? Vai faltar sangue chegando em determinado ponto do miocárdio, a pessoa sofre um infarto, porque houve ali a morte daquela porção do tecido do coração. Mas o infarto, ele não está associado apenas ao coração, ao miocárdio. Ele está associado a todos os outros... Ai, tu guardou, né? Não, tá aqui. Então, está associado a todos os outros órgãos que possam sofrer uma isquemia, certo? Pronto, obrigada. Então, é isso que vai acontecendo no choque. Vários pontos vão sofrer essa isquemia, ou seja, não há chegada nem de nutrientes, nem de oxigênio. Consequentemente, a gente vai ter hipóxia, as células vão começar a morrer, necrose e tudo mais. Então, a gente vai ter esse infarto global acontecendo no organismo. E isso vai causar danos muito graves, tá? Então, por definição, o choque também é chamado de hiporreperfusão. É a forma mais correta, tá, de se falar. Porque a gente tem uma baixa chegada de sangue para os órgãos e tecidos. Então, quando a gente fala da chegada de sangue, a gente fala de perfusão sanguínea. Se eu tenho uma hiporreperfusão, é porque não está chegando sangue, tá? Então, é a síndrome da insuficiência vascular periférica aguda e não deixa perfundir sangue direito para os tecidos, levando a grave dano generalizado, ou seja, em todo o corpo, tá? O que caracteriza os choques é porque isso vai afetar o organismo como um todo. A gente sabe que o funcionamento, né, da nossa circulação, ela depende principalmente de 3 fatores básicos, né, para que tudo funcione de forma normal. Primeiro, o bom funcionamento da bomba cardíaca, né? Então, se o meu coração está funcionando de forma correta, eu vou ter uma manutenção da minha frequência cardíaca e uma manutenção da minha pressão arterial. Agora, se eu tenho, por exemplo, sofri um infarto, levou a um dano aí do tecido do miocárdio, eu vou ter uma queda da capacidade de contratilidade desse miocárdio. Então, ele não vai funcionar bem, é o que a gente chama da insuficiência cardíaca. Se eu tenho um coração que não está funcionando de forma ótima, ele não vai contrair de forma ótima. Se ele não contrai no seu máximo, consequentemente, ele não impulsiona o sangue com o máximo de pressão. Então, ele vai causar uma queda na pressão. Se ele causa uma queda na pressão, a gente começa a ter dificuldade de perfundir os tecidos. Vocês devem ter visto isso lá nas aulas de fisiologia e tudo mais, né? Quando o sangue sai com pressão, ele sai com pressão muito elevada, por quê? Porque é essa pressão, essa diferença de pressão que vai fazendo com que ele circule por todo o corpo, inclusive o retorno. A gente ainda tem um restinho de pressão dentro das veias, né? E tudo mais, para que chegue de volta ao coração. Então, a gente precisa dessa pressão. A mesma princípio químico do corpo. O físico da campo respiratório também, né? Exatamente. Pela diferença de pressão, certo? Então, se eu tenho uma falha no impulsionamento desse sangue, portanto, eu vou ter uma queda nessa pressão, eu começo a ter a falha em todo o organismo, porque o sangue não vai chegar, certo? Segundo, né, a gente tem também a relação com o tônus vascular adequado, o diâmetro, né, que é o que a gente conhece pela resistência vascular periférica, que está relacionado aos vasos em si e não ao coração diretamente. Então, eu tenho uma quantidade X de sangue circulando dentro desse vaso. Se por alguma razão esse vaso sofre uma
vasoconstrição, né? Ele fica mais amarelinho, ó. Então, ele comprimiu. Vocês concordam comigo? Se eu tenho o mesmo volume sanguíneo circulando, eu vou ter um aumento da pressão arterial. Lembrem-se da fórmula, ó. Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Consequentemente, se eu estou vasocomprimindo, eu estou aumentando a resistência vascular periférica. Se eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. O que é que acontece no choque? Nós temos uma vasodilatação e o volume sanguíneo permanece o mesmo. Então, se eu tenho uma redução, se é vasodilatação, eu tenho redução da resistência vascular periférica. Se reduz essa resistência vascular periférica, eu tenho uma queda na pressão arterial. Os sintomas e as consequências do choque, certo? Além disso, também temos relacionada à manutenção da homeostasia do nosso sistema circulatório o volume sanguíneo estável, certo? Então, a quantidade de sangue que circula dentro do nosso corpo. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado ao débito cardíaco. Lembre-se que o débito cardíaco é igual ao volume sanguíneo vezes a frequência cardíaca, né? Então, se eu tenho aqui um volume de sangue X circulando nesse vaso e o vaso permanece o mesmo, mas eu duplico o volume de sangue 2x, vocês concordam comigo que isso irá aumentar a pressão arterial, porque se eu aumentei o volume sanguíneo, eu aumentei o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. No caso do choque, o que é que a gente tem? Uma redução do volume sanguíneo. Aqui é um X maiúsculo, aqui é um X minúsculo, tá? Só para você não dizer que é o mesmo volume. É um Xzinho minúsculo. Então, se eu tive a redução desse volume de sangue, mas o vaso permanece inalterado, tudo, olhem para a fórmula sempre. Diminuir o volume sanguíneo, diminui o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. E isso acontecendo aí em todo o organismo, certo? Então, a gente precisa que ocorra alteração nesses 3 pontos, em um desses 3 pontos, para que a gente tenha as manifestações dos diferentes tipos de choque. Então, nós temos aí, né, 3 tipos principais de choque, tá? Que é o choque cardiogênico, o choque hipovolêmico e o choque distributivo, que ainda tem outros dentro dele, certo? E independente de qual tipo de choque o paciente possua, a gente vai ter aí a ocorrência em qualquer tipo da hiporreperfusão, ou seja, não há chegada de sangue, consequentemente, daquilo que o sangue carrega. Então, no choque cardiogênico, basicamente, nós temos uma insuficiência da bomba cardíaca, ela não consegue contrair no seu máximo. Se ela não consegue contrair, ela não consegue bombear o sangue com a pressão adequada. O choque hipovolêmico, que é pelo aquele último que a gente viu lá, da redução do volume sanguíneo. Então, nós temos uma hipovolemia, uma queda do volume sanguíneo, consequentemente, queda do débito cardíaco e aí queda da pressão arterial, que pode acontecer. O principal que a gente associa é uma hemorragia, né? A pessoa sofreu um acidente, está ali perdendo sangue, a gente já associa com esse choque hipovolêmico a hemorragia. Mas também pode acontecer muito em desidratação. É por isso que é uma preocupação tão grande quando a criança está vomitando, né? Que os médicos pedem para se olhar os sinais de alerta. Se tem lágrima naquela criança, se quando você aperta, se a pele retorna, porque isso são sinais de que ela ainda está hidratada. Se quando ela abre a boca, a língua ainda tem certa umidade, né? Se não, significa que ela está desidratada. Se ela está desidratada, significa que ela está reduzindo o seu volume sanguíneo. Se isso vai acontecendo durante algum tempo, pode levar ao choque hipovolêmico nessa criança. Não só em crianças é uma preocupação, mas em idosos também. Em idosos a gente não associa tanto as gastroenterites que são comuns nas crianças por conta do aspecto da higiene, né? Levar a mão à boca, essas coisas. Mas os idosos, eles não têm o costume de beber água. Por isso que isso se reforça hoje, né? Faça com que o seu vovô, a sua vovó beba água, porque é importante. Porque eles ficam lá, não bebem água e vão desidratando sem nem que a gente perceba os sinais. E isso pode levar ao choque hipovolêmico, certo? E o último tipo de choque é o distributivo, que ele está associado àquele, né, que a gente viu lá no meio, que é a alteração da resistência vasoperiférica. Esqueci agora o nome, resistência vascular periférica. Então, a gente tem uma alteração do tônus vascular, em que nós vamos ter o quê? A vasodilatação, porque a vasoconstrição
ela faz é aumentar a pressão, né? Porque aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. Então, se eu tenho uma vasodilatação, eu diminuo a resistência vascular periférica. Reduzindo a resistência vascular periférica, eu reduzo a pressão arterial. E essa vasodilatação, ela pode acontecer através da liberação de mediadores inflamatórios vasoativos que causam uma vasodilatação, ou seja, um aumento ali de sangue correndo no local onde foi sinalizado. Só que no choque, o que é que isso acontece? Em vários pontos, né? Então, no infecção que se disseminou na corrente sanguínea, vai começar um processo inflamatório em todos os pontos em que aquele micro-organismo está. Quando é um choque anafilático desencadeado por um alérgeno, todos os pontos em que está, a gente vai ter essa vasodilatação para que chegue mais sangue no local, que é a resposta inflamatória padrão. Só que isso está acontecendo no organismo como um todo. Então, essa vasodilatação ela é sistêmica, causando uma resposta inflamatória sistêmica aguda, que a gente associa na maioria das vezes à sepsemia, tá? Mas a gente também tem o choque distributivo anafilático, que é pela alergia, né, em si, uma alergia forte a determinado alérgeno, e nós temos também o choque distributivo neurogênico, ok? Então, a gente pode ter, associado ao choque, chegando um paciente com politrauma, então ele está lá chocando por conta de hemorragia, ou a gente pode ter um paciente chegando extremamente desidratado, e aí ele tem um choque hipovolêmico. Pode chegar um paciente chocando, né, por conta de alergia, um choque anafilático, mas a principal causa de choque é ainda a sepsemia, que são as causas infecciosas, tá? São infecções causadas muitas vezes por micro-organismos extremamente patogênicos de elevada resistência. É por isso que nós observamos mais frequentemente a sepse acontecendo em pacientes que estão já dentro da unidade hospitalar, porque é lá que tem altos padrões, né, de desinfecção, de esterilização. Então, aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver às condições que o hospital coloca de limpeza, de cuidado, são micro-organismos extremamente resistentes. Então, por isso que eles chegam a causar o choque séptico, certo? Então, vamos aí iniciar com o choque cardiogênico, tá? O choque cardiogênico, ele ocorre quando o coração é insuficiente em perfundir, né, a perfusão, sangue para os tecidos. Isso vai ocorrer, pode ocorrer devido a um infarto do miocárdio, né? Ele não vai ter força suficiente, porque certa porção do miocárdio necrosou, né? Morreu, então ele não tem mais aquela mesma musculatura para realizar aquela contração ótima. Pode acontecer por processos inflamatórios, então tá ali uma infecção que está causando inflamação no coração, a formação do edema, ela impede que aquela fibra muscular ela contraia de forma ótima, certo? E também pode acontecer por tamponamento, mais frequentemente hemopericardite, né? Que é quando a gente tem um extravasamento de sangue no espaço, né? Do pericárdio visceral e do pericárdio seroso ou parietal, certo? Porque isso vai obstruir, vai comprimir o miocárdio e ele não consegue, não é nem contrair, ele não consegue retornar. Então, para que ele, vocês lembram lá da fisiologia, né? Para que o coração ele consiga contrair com toda a força, ele também precisa dilatar com toda a força, né? Para que venha o processo de contração. Se ele não consegue, porque tem o sangue nesse espaço comprimindo, ele não vai comprimir de forma ótima, consequentemente ele não empurra o sangue com a pressão adequada, tá? Além disso, nós também temos a embolia pulmonar como sendo outra causa do choque cardiogênico, porque como as artérias do pulmão elas estão bloqueadas, não tem como o coração bombear o sangue para o pulmão, não vai ter como bombear o sangue principalmente para o corpo, certo? E não vai ter, obviamente, também hematose. Se eu não tenho hematose, além do sangue não chegar, porque o coração não está conseguindo bombear e não tem sangue chegando, o sangue, o pouquinho que chega, ele não é de qualidade. Por quê? Porque as trocas gasosas não foram eficazes. Porque quando a gente tem uma embolia pulmonar acontecendo, esse êmbolo ele vai obstruir ali, vai começar a gerar um processo inflamatório. Com o processo inflamatório, o que é que acontece? A base que a gente visualiza numa inflamação, edema, né? As células ficam edemaciadas. Os alvéolos, para que eles consigam realizar as trocas gasosas, eles precisam ser preenchidos de quê? De ar. Se eles estão preenchidos de
exsudato, né, transsudato, eles não conseguem realizar essas trocas gasosas. Então, pouco sangue que troca ali, o sangue ainda vem pobre em oxigênio. Prejudica mais ainda a perfusão, então nós temos aí hipoperfusão acontecendo, e aí não chega oxigênio, não chega o sangue, e a gente tem o problema aí acontecendo em todo o organismo, que o coração é o sistema para todo o corpo. Então, aqui só destacando, né, as principais causas: obstrutivo, aqui uma artéria obstruída, né, por um trombo, ou também pode acontecer por um trombo formado com aquele acúmulo de gordura, né, colesterol, que são os cuidados que a gente se refere. E aí essa obstrução causa a hipóxia dessas fibras do miocárdio, consequentemente a gente tem um infarto dessa região. Uma região, quanto maior a extensão, né, dessa lesão, maior vai ser o dano na funcionalidade da contração do miocárdio. Infecções que geram edema, por gerar edema a gente prejudica a funcionalidade das células, certo? A gente tem aqui também a formação do hemopericárdio que eu mencionei, pode ser inclusive por acidente, né, um trauma mecânico. Quando a gente tem um trauma, aí vai causar aqui alguma lesão que cause o acúmulo de sangue nessa região aqui, entre, né, o pericárdio parietal ou seroso e o pericárdio visceral, que fica aderido diretamente ao miocárdio. Então vai se acumulando o sangue, vai se acumulando, e esse miocárdio, no momento em que ele tem que relaxar para seguir a contração, ele não consegue relaxar completamente, porque ele está sendo comprimido pelo sangue, certo? Aqui a gente tem só o exemplo, né, da embolia pulmonar, em que vocês vão... Não, vocês viram, né? Não, é semana que vem. Semana que vem. Trombose. Então, vocês vão ver na semana que vem, quando a gente tem um trombo saindo, dificilmente ele vai obstruir essas veias aqui dos membros inferiores. Por quê? Porque elas têm... ela vai obstruir no retorno venoso aqui essas veias, porque eles são formados nessas veias de calibres menores, né? Então ele não vai entupindo, vai saindo aqui dessa veia, porque nós temos várias irrigando os membros inferiores. Vai saindo os êmbolos, tá? Que são pedaços dos trombos que se formam, e esse êmbolo vai subindo. Quando ele vai chegando aqui, ele entra no coração facilmente, né? Porque vai aumentando o diâmetro dos vasos. Só que quando ele vai para o pulmão, o que é que vai acontecendo com o diâmetro dos vasos? Vai diminuindo, vai formando os capilares. E aí é que ele começa a obstruir. Então ele vem, obstrui esses vasos aqui, e consequentemente não chega sangue, não há troca, né, de gases, né, de CO2 e oxigênio. Além disso, o que é que pode acontecer? Se ele obstruir aqui demais, não vai ter a chegada do sangue oxigenado, e ele também pode escapar um êmbolozinho desse e obstruir a veia que traz de volta o sangue para o átrio esquerdo, né? O sangue oxigenado. E aí não tem chegada de sangue suficiente. Então, tudo isso contribui para que a hiporreperfusão aconteça, certo? Qualquer uma dessas 4 razões são as principais. Também podem ter outras, ok? E o choque hipovolêmico, né? O choque hipovolêmico, ele envolve a redução do volume de sangue, mas ele mantém a tonicidade do vaso. Acho que dos conteúdos principais que vocês têm que compreender dos choques é qual a diferença entre cada um deles. O cardiogênico é uma falha na bomba cardíaca, ou seja, no coração, na contração ali do miocárdio. O choque hipovolêmico é uma redução do volume de sangue. Os vasos mantêm a mesma tonicidade. E no distributivo, já o problema é aonde? Na tonicidade dos vasos, né? Na resistência vascular periférica. O volume de sangue se mantém o mesmo. O que causa o início, né? Depois, muitas vezes, vocês vão ver que a gente tem os sintomas acontecendo todos juntos, né? Que acabam causando esse problema conjunto. Mas, inicialmente, o que desencadeia cada um dos tipos é diferente. Acho que é o principal que vocês têm que ter em mente. Então, esse choque hipovolêmico, ele vai poder acontecer pela perda de sangue em hemorragias ou por desidratação. E essa desidratação, ela pode ser desencadeada pelo quê? Uma diarreia, né? Vômito, queimaduras também. Pessoas que queimam uma extensão muito grande do corpo acabam podendo ter choque hipovolêmico, certo? Desidratação mesmo, quando a pessoa se perdeu na floresta. Por que dizem que depois de tantos dias ela não consegue sobreviver? Porque se ela não tiver uma fonte de água, ela não tiver como repor aquela água, ela não vai conseguir,
certo? Tem que beber água para fazer a reposição. Então, sem a água acontece a desidratação, a queda do volume sanguíneo, lembra lá da forma, cai o débito cardíaco, cai a pressão arterial e hiporreperfusão, certo? Então, o mecanismo base, quando a gente tem o início de um choque hipovolêmico, certo, no organismo, vocês vão ver que é um processo bem cíclico, que acaba muitas vezes agravando mais ainda os danos, as lesões que são causadas dentro do organismo. Quando nós temos a perda considerável de líquido, obviamente, como eu já mencionei, a pressão arterial vai cair. Consequentemente, nós temos a perfusão de sangue dos tecidos também caindo. Se eu não tenho a chegada de sangue nos tecidos, o que é que não está chegando principalmente? Oxigênio, né? Então, com essa hipóxia tecidual, o que é que vai aumentar dentro da célula? Ela precisa manter a energia. Se ela não tem oxigênio, o que é que ela vai realizar? Fermentação. Então, eu aumento a produção de ADP, porque eu não tenho como sintetizar o ATP em grande quantidade, porque eu não tenho oxigênio. Vai aumentar a concentração de adenosina e vai aumentar a concentração do ácido lático, produto da fermentação lática, tá? Aumento da concentração desses elementos induz a liberação de mediadores que vão abrir a circulação terminal, ou seja, das arteríolas e dos capilares, aquilo que fica mais nas extremidades, o final ali da circulação, né? Isso vai reduzir o retorno venoso e a perfusão tecidual mais ainda, porque se ele está vasodilatando, ele está diminuindo a resistência vascular periférica, então ele está agravando a situação, né? Isso vai criar um círculo vicioso que vai agravar o choque. Então percebam que perdeu líquido, seja por hemorragia, desidratação, né? O que for, vai diminuir o volume sanguíneo, isso diminui o retorno venoso, né? Não vai chegar oxigênio nas células, tá? Com essa não chegada de oxigênio nas células, vai começar a fazer fermentação para repor a energia. Com essa fermentação, vai aumentar aqui a concentração de ADP, de adenosina e de ácido lático. O que é que esses três mediadores aqui fazem do organismo? Quando eles liberam isso aqui, eles estimulam a vasodilatação. E aí o sangue que já está pouco, com a vasodilatação, piora mais ainda, reduz mais ainda a pressão arterial, portanto, piora a reperfusão. Ele quer vasodilatar porque ele quer que chegue mais sangue, só que aí acontece o círculo vicioso, certo? Ao mesmo tempo, o que é que também está acontecendo? Aqui nesse lado direito, estão representados os mecanismos de adaptação que são acionados na tentativa de compensar a perda de líquidos, ou seja, a hipovolemia e a queda na pressão arterial. Então, quais são esses mecanismos de adaptação? A gente tem, né, dentro do nosso organismo, receptores desse volume sanguíneo, né, que vão gerar um sinal lá para o nosso sistema nervoso autônomo, fazendo com que ele faça o quê? A ativação do aumento da frequência cardíaca e o aumento da vasoconstrição periférica. Por quê? Porque se eu vou vasocomprimir, eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial, aumento a perfusão tecidual. Se eu aumento a frequência cardíaca também faz parte lá da fórmula, né? Frequência cardíaca vezes resistência vascular periférica. Então, a frequência cardíaca aumentou, aumenta também a pressão arterial. Então, nós temos dois tipos de mecanismos acontecendo. Um prejudicial, que nós dizemos que é um mecanismo de nível celular, porque são as células que estão sendo afetadas pela falta de oxigênio, que estão liberando essas substâncias que estimulam a vasodilatação periférica, e ao mesmo tempo nós temos o mecanismo global, que é do organismo como um todo, que tem o sensor como se fosse mais uniforme de todo o organismo e não do nível celular e tecidual. Então ele vai ativar os mecanismos que tentam o quê? Aumentar a pressão, que é vasoconstrição dos vasos e aumento da frequência cardíaca, para tentar perfundir esses tecidos, para tentar com que chegue sangue até os tecidos, certo? Isso vai sendo o tempo todo agravado, por quê? Porque enquanto um está tentando resolver, o outro vai prejudicando, e se não for resolvida a perda de líquidos, aí é que o indivíduo ele vai, né, se direcionando
a morte, certo? Porque se não for o indivíduo que está lá, sofreu um acidente no meio da estrada, daqui que chega a ambulância, perdendo muito sangue, infelizmente não vai conseguir durar muito tempo. Se for uma desidratação, um idoso, que a pessoa não preste atenção e fique lá em casa, aí teve o choque hipovolêmico, vocês vão ver que algumas pessoas no choque hipovolêmico, elas têm perda de consciência, que a pessoa fica apática. Então você acha que é normal, não é porque ele já está muito velhinho, deixa eu ir, não, ele estava chocando. Então tem esse ciclo vicioso acontecendo e na maioria dos choques isso vai acontecer. Enquanto a nível celular a gente tem isso acontecendo porque não chega oxigênio e aí ativa para piorar a situação, o organismo lá no sistema nervoso autônomo simpático vai tentar reverter, ativando a recuperação dessa pressão arterial. Certo? Professora, tu pode explicar de novo a parte da vasodilatação? Da vasodilatação? Pronto. Essas três substâncias aqui, elas funcionam como sinalizadores de mediadores que estimulam a vasodilatação. Só que é o quê? Local, né? Ela libera ali, é como se fossem as citocinas, né? E libera ali naquele local, quando essas citocinas são liberadas, elas vão estimular a vasodilatação do vaso. Se liga lá no endotélio e aí ele vai dilatar. Aí quando o vaso dilata, em vez de chegar mais sangue, se eu não estou tendo volume sanguíneo, vai cair mais ainda a pressão arterial, piora ainda mais essa hipoperfusão. Conseguiu ver, não? É porque a parte do mecanismo de adaptação global, eu estou entendendo, eu estou conseguindo entender como é que uma vasodilatação está causando justamente essa diminuição da pressão? Da pressão, porque quando é a vasoconstrição periférica, vai aumentar a resistência, aí justamente aumenta o retorno venoso, aí justamente aumenta a frequência. Isso. A pressão arterial, no caso. Isso. Quando é a vasodilatação, reduz a resistência vascular periférica, né? Porque ele está esticando mais. Se reduziu a resistência vascular periférica, vai reduzir a pressão arterial. Quando vasodilata, reduz. É porque você tem a imagem de que vasodilatando está aumentando, mas não, como ele está esticando o vaso, é resistência vascular periférica, é a resistência do vaso. Quanto mais eu estico um balão, menos resistente ele fica a ouvir e furar, certo? Então essa resistência vascular periférica, quando vasodilata, ela diminui. Se ela diminui, aí cai a pressão arterial mais ainda, certo? Não? Eu preciso ler. Resistência é inversamente proporcional ao raio do vaso. Eu lembro, porque eu não estou conseguindo na minha cabeça. Conectar. Como é? Sei como é. E vamos entrar no último, né? O choque distributivo, tá? No choque distributivo, a gente vai ter afetado, em vez de ser a bomba cardíaca ou o volume sanguíneo, nós vamos ter alteração aqui diretamente na resistência vascular periférica, ou seja, vamos ter uma vasodilatação sistêmica. O que foi que vocês acabaram de ver no choque hipovolêmico? Ele foi desencadeado por conta da perda do volume sanguíneo. Mas vocês viram que ele também afetou depois o quê? O tônus vascular, né? Ele também afeta. Então todos vão ter aí, a gente vai ver que a gente vai ter perda de volume sanguíneo no choque distributivo também. Porque como vai gerar um processo inflamatório sistêmico, o que é que acontece na inflamação? Edema. Se eu estou tendo edema é porque está saindo líquido de um canto para dentro do tecido. Então eu estou perdendo o líquido dentro dos vasos. Então a gente também tem a redução do volume sanguíneo. O que desencadeia inicialmente é que é diferente. Alguém chamou, não foi não? Foi só um comentário. Sim. Repete. Repetir isso aqui, né? O que eu falei, né? Pronto. É que o que desencadeia cada um dos três tipos de choque é diferente. No cardiogênico é a falha do coração. No hipovolêmico é a falta do volume sanguíneo, a redução do volume sanguíneo. E no distributivo é a vasodilatação sistêmica. Mas depois vocês vão ver, quando vocês forem estudando, né, na aula, que cada um deles inicia assim, mas todos têm mecanismos depois similares. Como a gente acabou de ver aqui no hipovolêmico, ele foi desencadeado pela redução do volume sanguíneo. Mas o que é que ele acarreta depois? Redução da resistência vascular periférica da pressão. Então, resistência vascular periférica não vai ser exclusiva do choque distributivo, certo? Ela também pode ser desencadeada pelo hipovolêmico, mas o que iniciou foi a queda do volume sanguíneo, certo? E aqui no distributivo, vocês também vão ver, já,
que mesmo que tenha iniciado, seja uma vasodilatação sistêmica, quando a gente tem, por exemplo, na infecção, que é o choque séptico, né? A gente não tem na infecção a inflamação como resposta. Então, isso está acontecendo em todo o organismo. A inflamação, ela faz com que saia líquido dos vasos para o tecido, né? Que é a diapedese. Então, vai acontecendo um fenômeno exudativo, né? Que a gente viu lá na aula de inflamação. Então, está saindo o volume do sangue para o tecido. Consequentemente, o volume circulante, né? Porque o volume sanguíneo que a gente estuda no débito cardíaco é o volume que está dentro dos vasos. Tá? Não importa se ele está dentro do corpo, ele tem que estar dentro dos vasos. Então, como ele está reduzindo por conta da formação do fenômeno exudativo, a gente também está tendo uma queda do volume sanguíneo. Só que não foi a causa principal. O que iniciou foi aqui essa redução da resistência vascular periférica. Então, nós podemos ter o choque distributivo, né, essa vasodilatação sistêmica acontecendo em 3 situações. Primeiro, choque séptico, que é uma infecção generalizada, né, ela caiu na corrente sanguínea e se espalhou por todo o corpo. Choque anafilático, que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 grave, né, que é uma reação alérgica sistêmica, que quem viu a aula de alergia já falou do choque anafilático, por isso que eu não vou entrar muito. E nós temos o choque neurogênico, que acontece principalmente numa lesão medular espinal, que causa aí uma vasodilatação nos vasos nessa região. É dificilmente identificado, tá? Porque o indivíduo ele tem todos os parâmetros normais e aí a gente não consegue identificar qual o tipo da causa do choque. Porque você olha lá, fez o exame de sangue no indivíduo, ele não tem um IgE elevado, não tem nenhum sinal de que é um choque anafilático. Ele não tem inchaço, não tem esse tipo de coisa. Então você não sabe qual é o choque. Chega aqui no choque séptico, não tem nenhuma alteração, como se fosse uma infecção. Aí você não sabe o que é. Aí até que se chegue que foi uma lesão a nível medular, já é mais complicado, certo? Então vamos iniciar. Oi? Isso aí é diferente do outro, né? Do povo mantém um tônus vascular. Isso aí já não mantém um tônus vascular, né? O distributivo. O distributivo não mantém o tônus vascular. É uma vasodilatação, é uma redução da resistência vascular periférica. Então vamos ao primeiro, né? O choque séptico. O choque séptico, ele faz parte da evolução da síndrome da resposta inflamatória sistêmica de qualquer natureza, seja infecciosa ou não. Por que você fala infecciosa ou não? A gente não acabou de ver que é uma infecção generalizada, o padrão, tá? Mas a gente também pode ter a ocorrência de sepse por dumps, né? Não sendo os pumps, tá? Então a patogênese é a liberação sistêmica de mediadores inflamatórios, citocinas, proteínas do complemento, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, isso acontecendo de forma sistêmica, tá? Em todo o organismo. Isso vai causar uma vasodilatação arteriolar e a inundação do leito capilar, reduzindo o retorno venoso, agravado pela perda de líquido para a matriz extracelular por conta do quê? Fenômeno exudativo da inflamação, né? A gente tem um aumento da permeabilidade vascular, vai extravasar plasma para sair as células de defesa também. Então, a gente tem essa redução também do volume sanguíneo. Com a vasodilatação, que já diminui a pressão arterial, já prejudica o retorno venoso. Com a perda de volume sanguíneo, eu prejudico mais ainda esse retorno venoso. Então, a gente vai prejudicando sempre a perfusão, certo? Então, esse é o mecanismo periférico ou distributivo. Além disso, as citocinas pró-inflamatórias, principalmente, que a gente conhece, né? Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, tem efeito depressor sobre o miocárdio. Então, quando a gente tem uma situação de choque séptico, essa concentração de IL-1, IL-6 e TNF é muito elevada. Quando ela está muito elevada, é que ela começa a causar os impactos aqui, ó, no miocárdio. O que é que vai acontecer? Vai fazer com que a gente tenha uma queda da frequência cardíaca, né? Do miocárdio, ele não vai mais contrair com tanta intensidade. Se a gente tem queda da frequência cardíaca, impacta lá na formulazinha, né, do débito cardíaco, então vai impactar na pressão arterial. Então eu já tenho uma vasodilatação que está fazendo com que eu tenha uma redução dessa pressão arterial, eu tenho uma queda do volume sanguíneo que está fazendo com que eu tenha queda de pressão arterial, e eu ainda tenho aqui a depressão do miocárdio por conta dessas citocinas pró-inflamatórias que também reduzem a frequência cardíaca. Tudo isso prejudica mais ainda a hiporreperfusão, e na maioria das vezes a gente identifica o que a gente chama de choque misto, porque
porque a gente vê as características de um choque séptico juntamente com o choque cardiogênico, né? Pela falha da bomba cardíaca, certo? Então, o que é que pode causar, né, o choque séptico? Nós temos aí bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, os superantígenos que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada não, mas naquela aula que a gente falou das bactérias, né? Que tinha os superantígenos, que também é capaz de desencadear uma resposta exacerbada do nosso sistema imune. E pode ser, pode ser. Aí aqui eu destaquei para vocês o quê? Porque quando a gente fala disso aqui, a gente associa direto, né, a padrões moleculares associados ao patógeno. Mas nós também podemos ter padrões moleculares associados ao dano, tá? Então uma toxina, um veneno, pode causar um choque séptico, tá? Porque ela entrou lá e ela entrou na corrente sanguínea e vai causando lesões teciduais em todo o organismo, certo? Então esses pumps ou esses dumps, eles vão causar uma inflamação sistêmica e a maioria das vezes vai culminar aí na falência múltipla de órgãos, tá? Então vamos entender aqui, ó, do mesmo jeitinho lá do outro, tem essa figurinha de mecanismo, só não tinha para o choque cardiogênico. Então, esse choque séptico, ele pode ser provocado por dumps, ou seja, traumatismo, né, uma destruição tecidual, ou pumps, que está associado aos agentes biológicos infecciosos, e eles vão induzir a liberação de mediadores da imunidade inata, né? As citocinas, as proteínas do complemento que nós vimos. Então, esses mediadores vão induzir o aumento da permeabilidade vascular, consequentemente, fenômeno exudativo, né? Escape de volume sanguíneo para os tecidos, vai desencadear a vasodilatação, vai ter abertura de capilares e a depressão da ação do miocárdio, por conta também dessas citocinas pró-inflamatórias, que vão acionar simultaneamente os 3 mecanismos patogenéticos de choque: o choque cardiogênico, o choque vasogênico ou distributivo e o choque hipovolêmico, porque eu vou ter queda de volume sanguíneo, eu vou ter queda no funcionamento do miocárdio e eu vou ter queda da resistência vascular periférica, portanto da pressão arterial. Então afeta os 3, certo? Então eu tenho aqui, seja um traumatismo, seja um agente infeccioso, né? Vai gerar os seus pumps, os seus dumps, seus padrões. Isso vai ativar a resposta, principalmente das nossas células da imunidade inata, né? O que vai fazer? Se eu estou tendo ativação de células da imunidade inata, um processo inflamatório, um fenômeno irritativo, exudativo, né? Todos acontecendo. Vocês se lembram lá da aula de inflamação que nós tínhamos a ativação da coagulação no vaso? Lembra? Porque qual é o objetivo? Se eu formar um coágulo aqui, eu impeço que esse micro-organismo se dirija a outras partes do corpo, certo? Isola esse micro-organismo. Só que o que é que acontece? O agente infeccioso ou o dump, ele não está disseminado sistemicamente em todo o sangue, então eu vou ter formação de coágulos por todo o corpo, certo? Aí a gente pode ter uma coagulação intravascular disseminada, porque eu vou ter a formação de trombos em todas as porções do indivíduo, certo? E aí o que que acontece? Se eu tenho coagulação intravascular disseminada, observem o que é que pode acontecer concomitante. Hemorragia. Como assim? Não está formando coágulos? Como é que eu vou ter hemorragia? Porque vai consumir os fatores. Exatamente. Quando a gente está formando esses coágulos em todas essas partes, isso consome uma alta concentração de fibrinogênio, né, de trombina. Então, tudo vai sendo direcionado lá para a formação do coágulo no local que estão os pumps e os dumps. As outras locais do corpo que não estão com o agente infeccioso, qualquer tipo de lesão endotelial que acontece o tempo todo, né, pela circulação mesmo do sangue, qualquer tipo de lesão no vaso vai desencadear uma lesão que não vai formar o coágulo. Por quê? Porque lá nessa região não tem fator de coagulação, não tem fibrinogênio, não tem plaquetas, não tem nada para formar o coágulo. Todos eles se direcionados às regiões onde estão os pumps e os dumps. Essas regiões que estão sem os fatores de coagulação, elas sofrem hemorragia. Isso contribui para reduzir ainda mais o volume sanguíneo. Vocês conseguiram visualizar isso? Sim. Além disso, né, processo inflamatório, né,
vai secretar inúmeras citocinas. As citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6, TNF, vão causar a depressão do miocárdio, vão se ligar lá aos receptores, né? Essa depressão do miocárdio diminui a frequência cardíaca, consequentemente, eu diminuo a pressão arterial, contribui mais ainda para o choque, certo? Além disso, essas citocinas vão gerar uma ativação endotelial. Se eu tenho ativação endotelial, né? Vai atrair células de defesa, vai se ligar lá às selectinas, integrinas, vem várias células de defesa, começa a diapedese, extravasamento de plasma e células. Se eu estou tendo extravasamento de plasma e células, eu estou tendo perda de volume sanguíneo e formação de edema em vários pontos do organismo, certo? Obviamente, a ativação do sistema do complemento, que aí também vai desencadear processo inflamatório por conta das anafilotoxinas, vai opsonizar para destruição, certo? Que pode causar destruição tecidual. Esses mediadores vão acabar, né, a que eu já mencionei, do aumento da permeabilidade vascular, fenômeno exudativo que causa a hipovolemia. Então, tudo vai culminando para o agravamento do choque. Consequentemente, se eu tenho choque, eu não tenho, qual é o sinônimo de choque? Hiporreperfusão. Eu não tenho chegada de sangue, eu não tenho chegada de oxigênio. Olha aqui, ó, o mesmo mecanismo associado. Não está chegando oxigênio nas células. O que é que a célula faz? Fermentação. Aumenta a concentração disso aqui, ela joga no meio, aumenta a vasodilatação lá onde ela está. Consequentemente, cai mais ainda a pressão arterial. Então, vão se acumulando as lesões desencadeadas pela falta de chegada de oxigênio, principalmente, que a maioria das células elas têm certa reserva energética, né? Conseguem realizar ali um processo fermentativo, mas a falta de oxigênio vai causando aos poucos a falência múltipla de órgãos. Certo? O que é esse 2 aqui? Imunidade inata. Imunidade inata. Essa é hiporrefusão, né, professor? Eu quero dar hiporrefusão. Aqui em choque. Pode ser hipoperfusão, hiporreperfusão. Tanto faz, viu? Então vamos lá, tem algumas, né, coisinhas associadas à fisiopatologia do choque séptico, tá? Primeiro, respostas. Nós temos no choque séptico respostas inflamatórias e também anti-inflamatórias acontecendo, né? Então, do pró-inflamatório, os prováveis iniciadores da inflamação na sepse são os receptores do tipo TOL, lá das nossas células fagocitárias. Então, a gente tem a associação direta da imunidade inata, certo? Eles que vão reconhecer os pumps ou os dumps e induzir a produção dessas inúmeras citocinas, principalmente IL-1, TNF e IL-6, certo? Vão secretar as proteínas pró-inflamatórias, tá? Marcadores da inflamação aguda, como a PCR e a procalcitonina. A PCR, vocês lembram, né? Está associado lá a IL-1, a IL-6, que vai lá no fígado estimular o aumento da secreção dela, porque ela faz uma forma de limpeza, né? Melhor. E nós temos também associado a sepse, quando a gente olha, é usada como marcador da sepse, porque esse TNF, SL1 e SL6 vão lá no secretor da procalcitonina e estimulam a expressão do gene dele. Então, ele tem impacto direto, a procalcitonina, ela faz alguma coisa diretamente? Não, ela atua como marcador, porque essas citocinas, elas atuam como se fossem fatores de transcrição positivos. Elas se ligam lá na região do promotor do gene da procalcitonina e catalisam aí a sua expressão exacerbada. Então, aumenta muito a concentração de procalcitonina quando a gente tem a concentração dessas citocinas. Principalmente qual citocina? A interleucina 6. Interleucina 6 tem a capacidade de induzir a expressão desse gene. Então, por isso que ele é um marcador. Se o indivíduo chega com sinais de choque séptico, vai se pedir PCR, que a PCR também é um ótimo marcador quando ela está muito elevada, e vai se pedir a procalcitonina, certo? Então, além disso, nós vamos ter, obviamente, se eu estou desencadeando com todas essas citocinas um processo inflamatório, eu vou ter o quê? Espécies reativas de oxigênio que são produzidas lá pelos macrófagos, lembram? Vou ter produção de prostaglandinas, de leucotrienas, fatores ativadores de plaquetas que estão associados à coagulação intravascular disseminada, né? E, então, todos esses vão ser elaborados. Essas moléculas efetoras vão induzir o aumento da ativação endotelial, né? Produção de mais citocinas, quimiocinas,
a ativação da cascata do complemento, que tem anafilotoxinas, né? E tem as opsoninas, temos mecanismos pró-inflamatórios, então tudo isso vai fazer com que aconteça o fenômeno exudativo, tudo aquilo que a gente acabou de ver nessa imagem, né? Todo o processo desencadeado por essas citocinas aqui, ativação da coagulação, porque ativa o fator ativador de plaquetas, né? Então tudo vai acontecer devido à sinalização dessas células da imunidade inata. Então, além da ativação de trombina, né, que vai favorecer a coagulação do sangue. Tudo isso é o estado pró-inflamatório associado à sepse, que é basicamente o que a gente viu na aula de inflamação, só que acontecendo no corpo todo. E o que seria essa resposta anti-inflamatória? Quando o organismo ele entra nesse estado hiperinflamatório, o que é que vai acontecer? Vai se desencadear dentro do corpo dele mecanismos imunossupressores contra-regulatórios, né? Envolvendo tanto a imunidade inata como a imunidade adquirida. Por quê? Porque ele tá vendo que esse processo inflamatório aqui tá causando lesão, tá causando, ai meu Deus, que é isso? Então, sei lá. Tá causando lesão no organismo, então ele precisa diminuir esse efeito inflamatório. Então, ele vai fazer esse mecanismo imunossupressor contra-regulatório. Então, a gente observa muitas vezes nos pacientes com sepse que eles vão oscilar entre estados hiperinflamatórios e estados imunossuprimidos. Esses mecanismos de imunossupressão, eles vão incluir o quê? Mudança das citocinas secretadas para citocinas anti-inflamatórias, né? Esses mediadores anti-inflamatórios, eles vão também ativar a apoptose de linfócitos, então os linfócitos também não vão poder atuar nessa resposta, certo? E em alguns pacientes, os mecanismos contra-regulatórios, eles conseguem superar os mecanismos inflamatórios. E aí a supressão do sistema imune vai resultar em quê? Esses pacientes ficam mais suscetíveis a um estado de superinfecção, que é aquele que é praticamente irreversível. Porque como isso é um mecanismo do organismo, tá? Não é o hospital que vai submeter o indivíduo a uma imunossupressão, não. É o próprio corpo dele que desencadeia. E se essa resposta anti-inflamatória suplantar a resposta inflamatória, vai aí favorecer com que aquele micro-organismo não seja limitado e aí ele se prolifera. Então tem que haver o equilíbrio, né? Por isso que fica aqui nas condições em que o indivíduo já está mais capacitado, fica alternando, hiperinflamatório e imunossuprimido. Tenta reduzir o impacto da inflamação, mas depois retorna ela para limitar o micro-organismo. E assim vai. Além disso, né? Como estava lá também na imagem, aqui é só o detalhamento daquela imagem, tá? Aquela imagem é o resumo. Nós vamos ter ativação e lesão endotelial, né, que aí vai levar a diapedese e, consequentemente, eu tenho extravasamento vascular generalizado e edema tecidual. Esse endotélio ativado, ele também aumenta a produção de óxido nítrico e outros mediadores inflamatórios vasoativos, né, o fator ativador de plaquetas, que favorece a coagulação no local que está sendo infectado, as anafilotoxinas. Isso contribui para o relaxamento do músculo liso vascular, consequentemente, resistência vascular periférica cai, se cai, eu tenho hipotensão sistêmica acontecendo, tá? Então, o próprio fenômeno inflamatório, que tem o processo de vasodilatação normal, para que chegue mais sangue para combater aquele micro-organismo, também vai agravando a situação da sepse, certo? Temos a indução do estado procoagulante, porque por conta das citocinas que vão estimular ali, né? Fator ativador de plaqueta, vão também atrair para o local mais fibrinogênio, trombina, certo? Tudo vai se direcionando aos pontos que estão com a infecção. Consequentemente, eu tenho a indução de um estado procoagulante, ou seja, a formação de vários coágulos. Se isso está acontecendo sistemicamente, né? Ao longo de todo o organismo, eu vou ter a coagulação intravascular disseminada. Então, uma complicação da coagulação intravascular disseminada ocorre em até metade dos pacientes com sepse, né? Então, as citocinas pró-inflamatórias diminuem a produção de fatores anticoagulantes endoteliais e aumentam, né, dos fatores coagulantes.
O extravasamento vascular, né, a formação do edema durante a inflamação, diminui o fluxo de sangue, o que, se o sangue fluísse normal, ele poderia até ir lavando, né, os coágulos que são formados. Não acontece porque já está tendo o extravasamento, a perda desse volume sanguíneo na formação do fenômeno exudativo. Então, nem isso, nem o fluxo sanguíneo vai conseguir lavar esses coágulos, tá? Em conjunto, esses efeitos vão desencadear a ativação sistêmica da trombina e a deposição de trombos ricos em fibrina em pequenos vasos, muitas vezes em todo o corpo, acarretando na coagulação intravascular disseminada. Então, o consumo de fatores de coagulação e de plaquetas é tão grande que a gente tem aquela última consequência que a gente viu na figura. Como esses pontos estão pegando todos os fatores coagulantes, os pontos que estão sem os fatores coagulantes vão sofrer com hemorragias, por conta da lesão que vai acontecer pela própria hipóxia, né? A não chegada do sangue. Então, a gente tem a lesão desses vasos, onde não está tendo esses fatores de coagulação, e aí eles acabam sofrendo hemorragia. Então, tem sempre esse processo cíclico, né? Que um tenta recuperar, o outro tenta recuperar, e os dois acabam piorando tudo. Nós temos também associado, né, ao choque séptico anormalidades metabólicas, como a hiperglicemia. Quando a gente fala do fator de necrose tumoral e da interleucina 1, eles também podem ser induzidos por estresse, né? Então vai aí atuar no glucagon, no hormônio do crescimento, nos glicocorticoides, e as catecolaminas, elas vão conduzir a gliconeogênese. Vocês se lembram o que é a gliconeogênese? Bioquímica, a formação de glicose, né? A partir dos intermediários, certo? Então, essas catecolaminas estimuladas por essas citocinas, elas vão aumentar a concentração de glicose, porque elas estão estimulando a gliconeogênese, certo? Porque o indivíduo ele não está sem chegada de oxigênio, então está ativando a fermentação, então ele precisa de energia, então ativa a gliconeogênese. Com essa secreção aqui, vai ativar ainda mais. Então, aumentou a concentração de glicose, ok. Ao mesmo tempo, essas mesmas citocinas, elas vão suprimir a liberação de insulina e prejudicar a expressão superficial de GLUT4, que é o transportador de insulina para dentro da célula. Se eu não tenho insulina, eu não tenho o sinalizador que pede para se captar a glicose do sangue, certo? Se eu não tenho GLUT4, mesmo que esse transportador não precise do sinal de insulina, ele também não vai tirar a glicose do sangue, certo? Então a glicose fica lá, se acumulando, porque a gliconeogênese está constantemente ativada e a glicose vai se acumulando, portanto eu tenho a hiperglicemia associada. A hiperglicemia interfere na função dos neutrófilos, suprimindo a atividade bactericida e aumenta a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais. Então ela vai atraindo mais células de defesa para o local, selectinas, integrinas. Ele ativa o endotélio, ele faz como se fosse um processo inflamatório. Então vai aumentar ainda mais fenômeno exudativo, edema, tá? Aqui ele interfere na função dos neutrófilos, porque a glicose ela tem essa capacidade de se ligar aos neutrófilos e impedir, inclusive, que eles formem os NETs. Né? Ele não consegue formar os NETs de forma correta, consequentemente, suprime a sua atividade bactericida. Então, vai prejudicar, mais uma vez, a eliminação do que está causando o choque, né? Por fim, a hipóxia celular e a fosforilação oxidativa reduzida levam ao aumento da produção de lactato e a acidose lática, né? Obviamente nós vamos ter acidose porque a fermentação, já que não está chegando a glicose, nem o oxigênio, não está chegando nada para a célula produzir energia, então ela vai fermentar, certo? Então aumenta a concentração de ácido lático, aumenta a acidose. E por fim, disfunção de órgãos, né? Falência múltipla de órgãos, com essa hipotensão sistêmica, a formação do edema intersticial, a trombose dos pequenos vasos, ou seja, né, a redução do volume sanguíneo, a hipotensão por conta da vasodilatação sistêmica, a trombose, que é a coagulação intravascular disseminada, que impedem, né, a liberação de oxigênio e nutrientes, ocorrem danos irreversíveis em todo o organismo. Então, os elevados níveis de citocinas e mediadores secundários também vão reduzir a contratilidade miocárdica que vocês viram, o depressor do miocárdio, tá?
Então esse débito cardíaco vai diminuir, porque a frequência cardíaca vai diminuir, enquanto a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular, fenômeno exudativo, vai ter lesão endotelial acontecendo, porque essas células também precisam de oxigênio e de nutrientes, tá? Isso pode gerar a síndrome do desconforto respiratório agudo, porque se está acontecendo em todo o organismo, está acontecendo também aonde? No pulmão, né? Que foi que a gente falou lá no início, os alvéolos eles têm que estar cheios de ar para fazer a hematose. Se eles estiverem cheios de transsudato, eles não fazem a hematose. Então o que é que o indivíduo faz? Tem que forçar para ver se entra mais oxigênio, é um mecanismo normal, certo? De resposta. Então, por isso que tem a síndrome do desconforto respiratório agudo. Por que que acontecia essa síndrome lá na Covid? Porque o tropismo era de quê? Do pulmão. Então, elas causavam a inflamação no pulmão. Ele inflamado, alvéolos edemaciados. Alvéolos edemaciados não faziam trocas gasosas, então a pessoa tinha que ser entubada, né? Tinha que botar, quando estava mais simples, botava só o respirador, certo? Então, em última análise, esses fatores podem conspirar para causar falência múltipla de órgãos, obviamente, né? Particularmente os rins, o fígado, os pulmões e o coração, culminando no óbito, tá? Por quê? Porque são essenciais para a vida, tá? Rins, pulmões, coração, tá? Fígado são essenciais para o funcionamento da vida. Então, o tratamento ele envolve antibiótico terapia, na maioria das vezes, quando é uma superbactéria, né? Vasopressores, por quê? Porque qual é a causa inicial? Vasodilatação. Então, se usa os vasopressores porque eles têm uma ação mais rápida, tá? E, obviamente, o oxigênio. Se não está chegando oxigênio, então vamos aumentar a concentração de oxigênio no sangue desse indivíduo para ver se melhora a situação, tá bom? Aqui de novo, vai falando a mesma coisa. Então tá aqui os pumps ou os dumps, vão ativar a nossa imunidade inata, que vai secretar principalmente TNF, L1 e L6, certo? Nós vamos ter, graças a essas citocinas pró-inflamatórias, a ativação de fatores de coagulação, ou seja, a gente entra em um sistema pró-coagulante, portanto nós vamos ter a formação de vários coágulos, vários trombos, tá? Que vão se espalhando pelo organismo, porque a infecção ela é sistêmica. Então, nós temos uma coagulação intravascular disseminada. Se está tudo obstruído, eu não tenho chegada de sangue, isquemia tecidual. Então, vai haver aí a lesão por hipóxia, certo? Então, se não chega oxigênio nos rins, em órgãos essenciais, vai gerar falência múltipla de órgãos. Nós temos aqui proteínas do complemento sendo ativadas por esses pumps, esses dumps, que vão gerar as anafilotoxinas, também vão opsonizar para outras células de defesa, agravando o processo. Então, a gente vai ter aqui, né, aumento do processo inflamatório, então a gente tem o processo exudativo acontecendo, então a gente tem a queda do volume sanguíneo por conta do escape desse plasma, dessas células. Vamos ter como resposta vasodilatação. As próprias citocinas ativam o aumento da concentração de óxido nítrico, que é um vasodilatador. A gente também tem a ativação de mastócito, que libera histamina, vasodilatador. A própria resposta, se não tem oxigênio chegando na célula, o que é que a célula faz? Fermentação. Aumenta o quê? ADP, aumenta adenina e aumenta ácido lático. Então, com isso, eles sinalizam, esses três conseguem sinalizar para a vasodilatação acontecer. Então, tudo isso vai causando uma vasodilatação extrema, um aumento da permeabilidade, consequentemente, redução do volume sanguíneo, uma perfusão diminuída, falência múltipla de órgãos. Aqui a gente tem os outros, né? Temos, obviamente, também efeitos sistêmicos, que se eu tenho TNF, L1 e L6, eu vou ter aumento de PCR, eu vou ter aumento lá da pré-calcitonina como marcador, obviamente tenho febre, eu tenho a depressão do miocárdio, né? Então também vai afetar isso. E por fim, nós temos também associados à imunossupressão, que são os mecanismos contrarregulatórios tentando reduzir os impactos de todo esse processo inflamatório que está acontecendo, certo? Então fica se alternando, ok? Qual é o segundo tipo de choque distributivo gerado por uma vasodilatação sistêmica, né? Então, é o choque anafilático, certo? O choque anafilático nada mais é que uma reação alérgica sistêmica que causa uma hipervasodilatação nos tecidos, por isso distributivo, né?
Isso gera a formação de um edema, em especial um edema na laringe, que impede a passagem de ar. Além disso, a pressão arterial vai cair bruscamente e o coração passa a bater mais forte para aumentar essa pressão arterial. E também favorecer as trocas gasosas mais rápidas, porque o oxigênio ele não está chegando por conta da hiporreperfusão. Então, a gente viu na aula lá de hipersensibilidade do tipo 1, que como a gente tem essa queda na pressão arterial e o coração começa a bombear demais, e a gente tem a não chegada do oxigênio por conta dessa vasodilatação, a gente acaba tendo uma parada cardiorrespiratória, né? Porque tanto o coração ele para de funcionar por esse aumento da frequência cardíaca extrema, como também o nosso sistema respiratório ele começa a tentar respirar mais rapidamente para ver se consegue absorver o oxigênio e mesmo assim não consegue. Então a gente tem a parada cardiorrespiratória, certo? Se reverte na maioria das vezes com epinefrina ou adrenalina, né? A mesma coisa. Por quê? Porque a epinefrina ela se liga diretamente aonde? Lembram lá da aula de hipersensibilidade? Os mastócitos têm um IgE, né? Na membrana. Essa epinefrina ela vai lá e se liga diretamente a esse IgE. Então ele impede que o mastócito chegue a degranular, certo? Algumas vezes nós temos, além dos sinais clássicos, né, do choque anafilático, de inchaço, de edema de glote, né, que impede a respiração, vermelhidão, tudo mais. Oi? Do IgE? Pronto. Então aqui, por que se usa a epinefrina? Porque o que desencadeia o choque anafilático é a degranulação dos mastócitos, que é causada pela interação do alérgeno com o IgE. Essa epinefrina, ela se liga justamente ao IgE que está na membrana dos mastócitos. Então, quando ela se liga, ela impede que venha o alérgeno e se ligue e cause a degranulação daquele mastócito. Não degranulando, ele não libera os vasoativos, né, as enzimas e tudo mais que causa a fase efetiva. Isso, ele não libera da fase efetiva, né, da reação alérgica. Alguém falou alguma coisa de novo? Não. Além disso, né, dos sinais padrão, a gente também pode ter náusea e vômito acontecendo. Lembrem-se também da aula que viu, que ainda não viu, assista, só para vocês saberem, porque ajuda a visualizar as coisas, né? Quando a gente tem essa degranulação dos mastócitos e ele libera todos os seus mediadores, né? O que vai acontecer com o nosso trato gastrointestinal? Ele causa contratilidade de musculatura lisa, né? Por isso que obstrui, né, as vias aéreas, os brônquios. E no trato gastrointestinal, essa musculatura contraída causa o quê? Não lembram da figurinha? Uma hipermotilidade, né? Então, consequentemente, às vezes o indivíduo ele tem náusea e vômito, dor no estômago. Temos o edema, né? De lábios, de língua, de garganta, os olhos também às vezes podem inchar. Temos a urticária, que é a vermelhidão. Então, todos esses são sinais de choque anafilático. Aqui não, normal, bichinho. Aí a gente pode ter perda de consciência. Por que perda de consciência? Não está chegando oxigênio, hipóxia, tem perda de consciência, né? Urticária, vermelhidão, o inchaço da língua, da glote, que impede que o indivíduo consiga respirar. Vai ter aqui o inchaço também de outros tecidos, não só os respiratórios, mas da própria pele, né? Às vezes, ó, fica a boca, fica os olhos, fica a garganta, não é só interno esse inchaço, porque é uma vasodilatação, então vai ser uma vasodilatação em todo o organismo, certo? Quanto pior o contato, né, com o alérgeno, mais rápida vai ser essa reação e mais grave. Por exemplo, se eu sou alérgica a amendoim. Se eu comer o amendoim, minha reação ela pode ser muito grave, obviamente, se eu não for logo resolver. Mas, por exemplo, se eu chego no Hospital São Camilo e eu digo que eu sou alérgica a dipirona e o cara vai lá e aplica dipirona em mim, a morte é praticamente imediata, porque ele aplicou na corrente sanguínea. Então, o efeito é muito imediato, não dá para reverter, certo? Então, aqui, né, lembrando, vocês viram lá na aula, tá aqui o mastócito já sensibilizado, né, que ele tem IgE na sua membrana. Quando chega o alérgeno, se liga a ele e causa a sua degranulação. Principalmente, ele vai secretar, vai liberar desses grânulos histamina, mas também tem heparina, também tem enzimas, tá, que vão causar aí a conversão de prostaglandinas, leucotrienos, várias substâncias inflamatórias. Então, essa histamina, diretamente, ela causa vasodilatação, né? Se ela causa uma vasodilatação e é sistêmico, porque caiu na corrente sanguínea,
vai gerar queda de pressão, vai ter hiporreperfusão tecidual, vai ter queda de oxigênio. Com a hipóxia tecidual, a gente tem aquele mesmo mecanismo, né? Aumenta isso aqui, que aumenta mais ainda a vasodilatação, reduzindo o retorno venoso, reduzindo o débito cardíaco e o indivíduo entra em choque. Então, o mecanismo básico é a vasodilatação periférica rápida por causa da liberação da histamina, principalmente quando mastócitos são estimulados por alérgenos que se ligam ao IgE na superfície deles. Essa histamina vai provocar a vasodilatação, a queda brusca da pressão arterial. Isso pode levar à morte rápida por hipoperfusão do sistema nervoso central, certo? Porque está vasodilatando tudo, não é só do pescoço para baixo, não, né? E, professora, Oi. uma dúvida que eu fico também em relação é sobre, por exemplo, quando é indicado o uso de adrenalina com noradrenalina. Porque, por exemplo, nesse caso, que é opção vasodilatação periférica rápida, não seria mais indicado utilizar a nora do que a adrenalina? É a questão dos receptores. Epinefrina e adrenalina atuam diretamente no IgE, depende muito da gravidade. Já a noradrenalina e também vasopressina, que são utilizados não só para o choque anafilático, mas para, por exemplo, choque séptico, também é utilizado, eles já vão atuar em outros receptores, não é no mastócito. Epinefrina e adrenalina atuam diretamente no IgE, por isso que ele é o indicado para choque anafilático, A né? adrenalina, ela tanto é vasoconstritora como vasodilatadora, depende muito da região onde eu vou aplicar a adrenalina. Pois é, aí por isso que eles usam outro tipo quando é outro tipo de choque. Quando é no caso do anafilático, eles tacam que tem aquelas agulhinhas, né, que o pessoal que é muito alérgico usa. Mais de base. Depende do vaso. Depende do vaso, depende do receptor, né? Então, o choque neurogênico é o último do distributivo. Então, é uma condição na qual existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, fazendo com que os vasos sanguíneos percam o seu tônus e dilatem, dificultando a circulação do sangue, diminuindo a pressão arterial. Vocês sabem que nós temos os receptores no vaso que recebem ali a sinalização, né? Nosso sistema nervoso autônomo. Se não está tendo comunicação, não vai ter como receber o sinal. Então, esses vasos superdilatam, se estão vasodilatando, vai ter queda da pressão arterial. Por isso, choque distributivo, né? Só que neurogênico, porque foi causado por uma lesão no nervo, tá? Então, ocorre por uma lesão em nervos que controlam a motricidade dos vasos, a musculatura lisa dos mesmos e ocorre a vasodilatação sistêmica. Assim, os órgãos não recebem o sangue, o oxigênio necessário, hiporreperfusão, deixando de funcionar. É mais difícil diagnosticar, por quê? Porque não se observa os sinais padrões de choque. O indivíduo ele não tem uma insuficiência cardíaca, ele não tem falha da bomba cardíaca, ele não tem uma hemorragia, uma desidratação, e ele não tem nenhum sinal, né, no exame laboratorial de infecção. Aí por que ele tem todos os sinais de choque, mas ele não tem nada que me leve ao choque cardiogênico, ao choque hipovolêmico ou ao choque séptico? TPCF não tem na Tem nada, não tem nada. É um problema no sistema nervoso. Então, a gente associa com lesões na medula espinal, certo? Pode ser causado também pela peridural raquidiana. Então, mulheres que vão fazer a cesárea, não é besteira levar uma raque aqui, não, é coisa séria. Bloqueadores autônomos também podem gerar esse problema. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha cesárea, que eu tava no normal, né? Que viu, meu senhor, não tô nem sentindo nada. Ele, não, mas você precisa ficar parada. Eu lá, como é que eu fico parada com uma contração terrível dessa vindo? Que era o paro normal e eu dizendo, corta, porque eu não aguento mais. E ele lá botando a raque, ele, você tem que ficar parada. Eu fico parada com uma dor dessa aqui. Eu quero ver se você fica parada. Ai, meu Deus do céu, eu nem senti. O povo diz, Maria, minha mãe, que ela foi direto pra cesárea, né? Ela disse, ai, horrível. Uma agulha daquele tamanho furando uma dor horrível, minha filha. Pô, então é porque você não sabe o que é um parto normal mesmo, não, viu? Então vamos lá. Todos os 3 tipos de choque, tá? Cardiogênico, hipovolêmico, distributivo, vão seguir 3 etapas básicas, tá? Obviamente, se não for uma exsanguinação da aorta. Se for uma exsanguinação da aorta, não tem mais como não, tá? A segue com tanta pressão que o indivíduo morre em segundos.
Então, a gente tem essas 3 etapas. É o estágio não progressivo, que é um estágio inicial durante o qual são ativados os mecanismos compensatórios reflexos e vai ser mantida a perfusão dos órgãos vitais. Então, se tira o sangue que ainda está indo para as extremidades e coloca só para os órgãos vitais, certo? A segunda etapa é o estágio progressivo, que é caracterizado pela hiporreperfusão tecidual e o início da piora circulatória e desarranjo metabólico, incluindo a acidose dos órgãos mesmo, né, que são vitais. Começa a ter os problemas lá, as lesões por hipóxia neles. E o terceiro, que é o chamado estágio irreversível, que não tem mais como retornar, o indivíduo ele vai prosseguir a morte, tá? No qual a lesão celular e tecidual é tão grave que mesmo corrigidos os defeitos hemodinâmicos, a sobrevivência não é mais possível. A necrose, aqui a gente já pode, no estágio progressivo, ter certa necrose, que já está acontecendo aí por reperfusão. Mas tipo, necrosou 2 células, 3 células. Nesse estágio aqui já foi uma gama de tecido que foi muito afetada, né? Então começa a ativar começa a alterar o quê? Função. Quando degrada mesmo a função do órgão, não tem mais o que fazer, tá? Então, o primeiro estágio é o estágio não progressivo, em que são ativados os mecanismos compensatórios, né? Nós temos mecanismos neurohumorais simpáticos que ajudam a manter o débito cardíaco e a pressão sanguínea. São mecanismos compensatórios, né? Esses mecanismos, eles incluem liberação de catecolaminas, do hormônio antidiurético e a ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, tá? E estimulação simpática generalizada. Então, o que é que acontece? O hormônio antidiurético, que ele faz? Não produzir urina, né? Por quê? Porque eu não quero perder água pela urina, ele quer reter a água. Além disso, estimulação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, que faz com que se prenda o sódio. Se eu prendo o sódio, que ele tem um elevado poder osmótico, eu puxo água. Então, eu estou retendo água, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão. E estimulação simpática generalizada, que é o quê? Vasocomprimir, né? Estimular a contração dos vasos sanguíneos. Se eu estou diminuindo a resistência vascular, se eu estou aumentando a resistência vascular periférica, estou aumentando também a pressão arterial. Então, esses são os mecanismos regulatórios que vão acontecendo. Os vasopreceptores, né, professora? Isso mesmo. Então, o efeito final é taquicardia, tá? Vasoconstrição periférica, conservação de líquidos pelos rins. A vasoconstrição cutânea vai causar o característico resfriamento e palidez do choque, porque ele começa, né? Se ele está comprimindo nas extremidades, é para desviar o sangue para os órgãos vitais. O objetivo dos mecanismos compensatórios é esse. Então, se não está chegando muito sangue nas extremidades, a pessoa fica com as extremidades frias, porque o sangue é um líquido quente, né? Se eu estou tirando... É sinal de choque, pois é. Então aí ele vai causar o resfriamento e a palidez do choque. O choque séptico, ele pode inicialmente causar uma vasodilatação cutânea, né? Principalmente se for por acidente, que leva ali as lesões, elas são mais externas, né? Mas depois ele vai chegar nesse ponto aqui, que a gente observa no estado não progressivo, só inicialmente que ele pode ter essa pele eritematose quente por conta do processo infeccioso que está acontecendo. Os vasos coronarianos e cerebrais são menos sensíveis aos sinais simpáticos e eles mantêm o calibre, tá? O fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio são mantidos justamente porque ele já tem esse processo de defesa para não receber sinal nem de vasodilatação, nem de vasoconstrição. Ele se manter sempre ali, para manter a irrigação do nosso sistema nervoso. Assim, o sangue é desviado da pele para os órgãos vitais, certo? Então desvia de lá para ir para os órgãos mais importantes que mantêm a sobrevivência. Professora, Oi. eu faço vasodilatação, estou aumentando o fluxo, né? Se não tiver, queda do volume, né? Se tiver... Porque o objetivo da vasodilatação em condições normais é que venha mais sangue, chegue mais sangue no local. Por isso que nos vasos coronarianos e nos cerebrais, eles não vão ser tão sensíveis à estimulação simpática generalizada. Porque se eles vasocomprimissem também, não ia chegar tanto sangue para eles, Mas né? no caso, quando eu estou falando da sistema, quem está falando do choque mesmo,
essa vasodilatação, ela aumenta o fluxo, mas o chuveiro justamente para diminuir a questão da vasodilatação, vai diminuir a questão da troca de nutrientes. Da troca de nutrientes? Se a vasodilatação sistêmica, sabe? Se está vasodilatando aumentando o fluxo, significa que os tecidos eles estão tendo menos tempo para fazer essa troca de nutrientes. Com certeza, né? Mas ele tá desviando dos que não são vitais para os vitais, para que eles tenham mais tempo, né? Então eles se mantêm vasodilatados e os que não são tão importantes, vasocomprimidos. Agora, não, porque o meu está confuso. É porque se ocorre no caso dessa questão da vasodilatação, significa que no sistema ele está com uma resistência menor. Então, se o sistema está menor, os órgãos com resistência maior. Se tem uma resistência maior, o fluxo não vai para eles, né? É porque já tem pouco sangue. Tu fala da diferença de as forças, né? Que está se referindo? Mas porque quando a gente tem, por exemplo, a vasodilatação, é a tentativa, como eu não tinha visto, de chegar, aumentar o fluxo. Não necessariamente vai ter o fluxo lá, entendeu? Aí pode ser que reduza os nutrientes por justamente não ter esse fluxo sanguíneo adequado. A questão aqui está falando de sistema, ou seja, está falando da parte da circulação. Aí, se justamente a circulação está com resistência menor, significa que os órgãos com resistência maior. Então o sangue não vai, por questão da justamente da resistência, o fluxo vai diminuir para eles. Mas tem diferença de receptor, não é assim, se for assim para os vasos, vai ser assim, tem os receptores distintos. Pois é, tem receptores distintos. Então o nosso organismo ele sabe funcionar direitinho. Mas sempre essa questão, por exemplo, do choque tem pouco sangue, aí se já aumenta a velocidade, vai piorar mais ainda. Vai. Se não tivesse a perda de sangue, pouco sangue, aí seria em condição normal, aumentaria o fluxo de sangue, compensa. Pois é. Que no início de choque a gente tem a perda dos pulsos periféricos, igual a professora está falando, tem que concentrar nos órgãos vitais. Porque tem que concentrar nos órgãos vitais. Aí a pessoa chega aqui, tem lá os sintomas. Aqui, ó. A pessoa chega hipotenso, você não sente o pulso. Por quê? Porque está tirando do que não é importante para o que é importante. Então tem essa variação de receptores onde vai atingir lá para poder ter essa mudança. Porque aqui na extremidade vasocomprime e nos outros não. Porque tem essas alterações, tá? Então aqui ainda no estágio não progressivo, né? Só lembrando que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco, né? Que é o fluxo sanguíneo gerado pelo coração a cada contração, vezes a resistência vascular periférica. Então, isso aqui era para eu ter no começo, que as arteríolas elas são muito estreitas, elas vão ter, se são muito estreitas, vão ter uma resistência vascular maior, né? E vice-versa, se são mais dilatadas, vão ter uma resistência vascular menor. Então, se eu reduzo o volume de sangue, eu estou reduzindo o débito cardíaco, a pressão arterial cai. Para compensar, eu posso aumentar a resistência vascular periférica, ou seja, realizar a vasoconstrição, ou aumentar a frequência cardíaca, que gera uma taquicardia. Então, de modo geral, no choque, eu não estou tendo uma queda da pressão arterial. Então, o que é que vai acontecer? Posso vasocomprimir e também posso gerar uma taquicardia no indivíduo, principalmente através da ação das catecolaminas, tá? Que é dopamina, né? Essas moléculas. Então, elas vão atuar pelas suprarrenais e essa pressão arterial vai subir. Portanto, o indivíduo, paciente em choque, ele vai chegar hipotenso, porque eu desviei o fluxo sanguíneo das extremidades para os órgãos vitais. Eu vasocomprimir somente a periferia, certo? Então, ele chega sem pulso. Vai chegar confuso, porque a gente já está tendo o início da hiporreperfusão. Se eu não tenho chegada de oxigênio, eu tenho uma confusão mental, certo? Taquicárdico, porque a pressão arterial está baixa, então as catecolaminas estimulam o aumento da frequência cardíaca, então o coração ele vai começar a bater assim de forma mais desregulada. Então ele vai chegar taquicárdico, pálido, por conta, né, dessa retirada do sangue das extremidades, e com as extremidades frias e muitas vezes pegajosas, que é o que a gente chama do estado de compensação. Esse pegajoso é porque se eu tirei o sangue das extremidades, vocês concordam comigo que as células das minhas extremidades também precisam de sangue, né? Porque elas precisam de oxigênio e nutrientes. Se elas não têm, o que é que elas vão começar a produzir? Fermentação, que vai gerar um processo e começar a alterar os metabólicos dessas células, elas vão entrar num estado inflamatório que vão gerar a formação de um edema. Esse edema é o que é responsável por muitas vezes exsudar o líquido do edema para fora e a pessoa fica com a pele pegajosa. Então ela chega como se fosse meio brilhante, você pega assim, é como se tivesse
uma colinha, certo? Fora todos os outros sinais, né? E, professor? Oi. Quando a senhora terminar essa parte da etapa não progressiva, a gente pode ter um intervalo? Não, mas é só choque. Terminou o irreversível, não tem mais não. Não, o não progressivo. Vou terminar aqui pra gente dar um intervalo. Depois do não progressivo é só o irreversível, acaba, né não? Progressivo e o irreversível. Ó, deixa eu ver, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não quer parar agora não? Vou parar agora? A senhora que sabe. Porque depois o outro vai ser 8 slides, se eu continuar progressivo, aí vai ser 2 slides para irreversível. Né? Depois vamos dar uma pausazinha agora. Vamos lá. Então, além disso, vai acontecer uma redução na produção da urina, né? Anúria, devido à hipotensão. Isso tanto a gente viu que vai liberar o hormônio antidiurético, que ele inibe a produção de urina, ele retém água. Mas além disso, eu também tenho uma redução na produção da urina, por quê? Porque se eu tenho hipotensão, significa que eu não tenho chegada de sangue. A urina é o quê? A filtragem do quê? Do sangue. Se eu não tenho sangue chegando, eu não tenho o que filtrar, né? Além disso, né, pelos hormônios que são liberados, a gente vai ter a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí a gente vai ter a retenção de água pelo acúmulo de sódio para tentar aumentar essa pressão arterial. Como é que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês devem ter visto lá na fisiologia renal, né? Esses rins vão liberar a enzima renina na corrente sanguínea, que vai clivar o angiotensinogênio, que existe nessa forma inativa na corrente sanguínea, em uma grande proteína na corrente sanguínea, que é a angiotensina 1 e a angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio que desencadeia a vasoconstrição e a liberação do hormônio aldosterona pelas glândulas adrenais e também da vasopressina, tá? Hormônio antidiurético pela hipófise. A angiotensina 1, ela também tem esse potencial de desencadear a vasoconstrição, mas ela é como se a gente comparasse assim, que ela tem um potencial 100 vezes menor do que da angiotensina 2. Por isso que a gente precisa que esse processo de clivagem aconteça. A aldosterona e a vasopressina fazem com que os rins retenham sódio, que tem um elevado potencial osmótico. Por que eu não vou reter potássio? Por que eu não vou reter cálcio? Porque eles não têm o mesmo potencial osmótico do sódio, tá? Ele puxa muita água, então ele aumenta essa retenção. Então a aldosterona também faz com que os rins excretem o potássio, que tem um potencial osmótico menor, tá? E o aumento de sódio faz com que a água seja retida, né, de uma redução da urina, aumentando assim o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Só para vocês lembrarem, mas isso aqui vocês já devem saber, né? O aumento da pressão arterial é desencadeado pela ativação desse sistema, em que o sistema barorreceptor ele vai detectar essa queda na pressão arterial, vai ativar a liberação aqui da renina pelos rins. Essa renina na corrente sanguínea, ela cliva o angiotensinogênio e a angiotensina 1, que pode ser clivada em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina. Ambos têm essa ação, né, na retenção de sódio, mas essa aqui tem um potencial melhor, cerca de 100 vezes a mais do que a angiotensina 1. Essa angiotensina 2, ela vai catalisar aqui nas suprarrenais a liberação de aldosterona, que também contribui, e a retenção de sódio, que quando retém o sódio, retém água, aumenta a pressão arterial, que é o objetivo da ativação desse sistema. Ok? Vai ficar ótimo. Então, minha gente, saindo, né, da etapa não progressiva, nós entramos na progressiva, tá? Com essa hipotensão gerada, o sangue ele vai chegar mais lentamente nos órgãos e tecidos. Ou seja, nós teremos uma hipoperfusão sistêmica. Ah, professora, mas a senhora não falou que está acontecendo os mecanismos compensatórios? Estão acontecendo, mas se a causa do choque não for resolvida, vai agravando, né? Então, com pouco sangue chegando, ocorre isquemia e ele começa a ter as lesões teciduais, né, pela hipóxia, com consequente disfunção de órgãos e tecidos. Então, o indivíduo vai ter perda de consciência por conta da falta de oxigênio no cérebro. Ele tem alterações na função hepática e renal e cardíaca por conta da falta de oxigênio nesses órgãos. E aí a gente começa a ter o princípio da falência múltipla de órgãos, tá? Mas aqui ainda é o quê?
reversível, tá? Ou seja, a característica básica envolve a queda da pressão arterial. As reações da fase não progressiva vão continuar acontecendo, os mecanismos compensatórios, tá? Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Sistema nervoso autônomo, a liberação dos hormônios, tudo isso vai continuar acontecendo, ok? Reversível. Reversível ainda, no progressivo ainda é reversível. Se as causas subjacentes do choque não forem corrigidas, o choque passa imperceptivelmente para essa fase progressiva, que se caracteriza pela hipóxia tecidual disseminada, ou seja, a hiporreperfusão descompensatória. Então, a gente vai ter a redução da função miocárdica, porque a gente não está tendo as lesões lá no coração, porque não está chegando oxigênio. Então, começa a ter redução da função miocárdica. E aí a gente começa a ter também acidose metabólica. Se não chega oxigênio, realiza fermentação, produz o ácido lático, acidose metabólica. E aí, por conta da incapacidade de perfundir. Então, nós temos como consequência hipóxia e acidose. Eu tenho a hipóxia devido à hiporreperfusão, que não chega o sangue, e tenho também o agravamento por conta da redução da função do coração, que reduz mais ainda essa pressão arterial, então aí é que o sangue não chega, tá? E a acidose por conta do metabolismo fermentativo. Essa acidose, ela vai piorar o quadro hemodinâmico, porque ela vai deprimir ainda mais o miocárdio e reduzir a resposta vascular às catecolaminas, dopamina, né, que faziam a vasoconstrição periférica, começa a não prestar mais, não servir mais, não ter tanto efeito, certo? Isso vai aumentar a abertura dos esfíncteres pré-capilares. Então, aquilo que a gente estava tirando o sangue da periferia para jogar nos órgãos vitais, chega uma hora que essas catecolaminas, elas não atuam mais nesses vasos periféricos, e aí a gente começa a nem ter esse mecanismo compensatório funcionando, certo? Porque vai reduzindo essa resposta vascular por conta da acidose. Vai impedindo, por exemplo, não é uma molécula que vai interagir com o receptor. Se eu estou tendo um aumento da acidose, eu vou prejudicando essa interação, essa afinidade, certo? Além disso, vários mediadores pró-inflamatórios são liberados pelos tecidos hipóxicos normais, tá havendo necrose, então vai liberar citocinas pró-inflamatórias, aumentando a permeabilidade vascular, né? A gente tem histamina, tem as anafilotoxinas do complemento, tem as sininas, citocinas do próprio estado inflamatório, né? As células de defesa vêm para aquele local onde as células estão morrendo, para eliminar mesmo, né? Fagocitar aquela célula que está morrendo. Então, a gente vai ter esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, e aí vamos ter a vasodilatação, que agrava mais ainda a queda da pressão arterial, reduz o retorno venoso, agravando o choque em um círculo vicioso, certo? No choque séptico, né, especificamente, vai ser ainda mais grave devido à presença dos pumps ou dumps, que vão manter a produção dessas citocinas pró-inflamatórias de forma muito mais exacerbada do que nos demais choques, tá? O quadro hemodinâmico, ele vai se agravar porque a interleucina 1 e o TNF-alfa também são depressores do miocárdio, que a gente viu lá naquela figurinha, né? Com a vasodilatação progressiva e o sequestro de sangue na microcirculação pelo processo inflamatório e a formação do edema, aí a pele passa a ter um aspecto cianótico, né, se tornando fria, porque não tem a circulação, não chega o sangue no local, não tem pressão suficiente, ou seja, é um termo também chamado de hipodinâmica, né, pele hipodinâmica é a pele fria, gelada. Toda vida eu esqueço de trazer minha garrafa, quando chega uma hora que eu puxo o ar para forçar a voz para sair, mas ela não está mais aguentando não. Então, a lesão endotelial progressiva vai aumentar o risco de trombose pelos fatores teciduais da coagulação e ou redução da atividade anticoagulante, favorecendo a coagulação intravascular disseminada. É a mesma coisa que a gente já viu. Com a manutenção da hipoperfusão, vão ocorrer lesões degenerativas e a necrose em diversos órgãos. Sinais de insuficiência funcional vão se acumulando e surge o que se denomina de falência múltipla de órgãos, ou FMO, que é a fase final do processo. Então, nessa fase progressiva, nós começamos a ter lesões nos órgãos vitais, né? Ainda é reversível por quê? Porque ele ainda está
tentando ali, lutando para trabalhar. Então ainda é possível de ser reversível, tá? Mas os mecanismos compensatórios, eles estão começando a não conseguir mais compensar. A gente viu as catecolaminas, não vão mais conseguir atuar lá fazendo essa vasoconstrição periférica. Os vasos, eles vão se tornando, por conta da acidose metabólica, menos sensíveis a essas catecolaminas. Então, os compensatórios, quando eles começam a falhar, a gente começa a ter a hiporreperfusão dos órgãos vitais. Se esses órgãos vitais não recebem o sangue, eles começam a ter as lesões, geram a necrose, morte de parte do tecido, vai perdendo a funcionalidade. E aí, se isso for agravando, vai gerar a falência de múltiplos órgãos. Até o progressivo é reversível, né? Até o progressivo é Por reversível. exemplo, aquilo que a senhora disse, sabe? Não importa, causa uma lesão no coração, fica aquela parte do tecido ali sem prejudicar a função. Vamos dizer Já assim. prejudica a função, pode ser irreversível, sequelas, exatamente. Pode. Principalmente se for esses tecidos que não tem células muito lábeis, né? Que não conseguem se regenerar, como as células do coração. Se houve uma lesão ali, não tem como repor, né? Então aqui, eu não sei porque que eu peguei de novo, olha. Então aqui a gente tem um coração, né? Aí por conta da não chegada de oxigênio de sangue, tem essa parte aqui do infarto, isso vai causar uma queda na pressão arterial, não chega sangue também nos rins. Os rins também vão começar a ter uma lesão. Isso vai prejudicar o retorno venoso. Se eu tenho um retorno venoso prejudicado, eu vou prejudicar também o retorno para os pulmões e, consequentemente, a hematose. Então, todos esses órgãos vitais começam a ser prejudicados no processo cíclico, certo? Tudo vai ser prejudicado durante um processo de choque. E, finalmente, a gente chega na fase irreversível, né? Se o indivíduo ele não tiver a intervenção apropriada, ele vai entrar no estágio irreversível. Com as lesões decorrentes da isquemia prolongada, nós temos a falência múltipla de órgãos se concretizando, né? Porque nos territórios de menor perfusão, notadamente aqueles mais afastados do coração, é frequente que aconteça, muito obrigada, a necrose isquêmica, né? Então, não chegou sangue, não chegou oxigênio, aí a gente vai ter... Então, os que estão mais distantes, então vai ali dificultar para os rins, né? Para o intestino, para o fígado, a chegada, porque está mais distante do coração. Nos rins, além de necrose tubular aguda, é uma característica comum, né? Inclusive histologicamente, quando você faz o corte histológico do rim de algum paciente que teve choque, observar essa necrose dos túbulos renais, certo? Nós também podemos ter necrose cortical subcapsular na região dos rins. No coração, nós vamos ter a presença de vários infartos subendocárdicos em faixa. Então, onde não vai chegando a circulação para aquela fibra cardíaca, vai havendo ali a necrose. Então, a gente vê como se fossem mesmo estrias, né? De faixas necrosantes no miocárdio. Ali nas zonas das faixas dos territórios de interface entre as artérias cerebrais no sistema nervoso central, nós também temos a ocorrência de necrose, certo? Porque aonde chega, vocês lembram lá da anatomia, né? Das veias naquela região, quando vira assim, que dá pra ver bem direitinho onde é que cada uma vai entrando. Então, onde vai entrando, que não tá chegando a perfusão, vai acontecendo inicialmente os polos de necrose, certo? No baço surge necrose subcapsular também. No trato digestivo formam-se úlceras na mucosa, especialmente na borda antimesentérica. No fígado encontra-se necrose centrolobular. No pâncreas aparece necrose acionar. Então, vai acontecendo, né, a lesão em todos esses órgãos. E, consequentemente, quando essa lesão ela vai se estendendo, a perda da funcionalidade ela é inevitável. Pode ser que com um pontozinho ali de necrose ainda consiga trabalhar dificilmente, obviamente, mas ele consegue ainda funcionar. Mas chega uma hora que para, chega uma hora que não tem mais condições, tá? Então aqui o corte, né, do túbulo renal, aqui é o glomérulo, certo? Na maioria das vezes a baixa perfusão ela vai acarretar no infarto cortical, com necrose dos túbulos renais e retração dos glomérulos, certo? Que vão desencadear o processo inflamatório local.
a produção de prostaglandinas, o que provoca uma dor intensa renal, certo? E a redução da filtração do sangue com redução da quantidade de urina. Então, como não está chegando sangue, esse glomérulo ele começa a necrosar, o que é que ele vai fazer? Ele vai como se fosse secar, murchar. Esse processo dele também vai gerar um processo inflamatório que vai causar lesão e dano. Uma das maiores dores que existem é a dor renal, né? Então, quando vai aumentando essa extensão, que aqui, ó, microscópico, foi só um glomérulo, né? Mas imaginem como estavam lá todos os demais. Então, a dor era muito intensa. Aqui é a mesma coisa, ó. Os pontos principais de chegada das artérias cerebrais, né? É onde a gente começa a ver os pontos de necrose acontecendo inicialmente. E aí vai aumentando, né? Medida que vai não vai chegando sangue, vai aumentando a necrose. Então, o edema encefálico, infartos cerebrais simétricos, nos limites entre os territórios de irrigação das artérias cerebrais, por isquemia global, por choque, né? Então, aqui também foi o choque e o ponto onde a gente tem as ramificações para as artérias é onde a gente vai vendo os impactos iniciais. Nesses pontos que tem a seta preta, em vez de aqui no histológico, a necrose tem pouco. A necrose são os túbulos que estão aqui, né? O corte, os túbulos que vão se conectando aqui com o glomérulo. Então, começa a ter, por conta dessa murchação, como é que ele coloca aqui? Meu Deus, cadê? Pronto, a retração desse glomérulo, porque não tem sangue chegando, por essa retração, o processo inflamatório vai gerar a necrose de vários túbulos renais que estão aqui passando por essa região, certo? Se eu fosse cobrar alguma coisa de vocês, eu não cobraria isso aqui, não. Eu cobraria isso aqui. Não. Vamos botar no X, se a senhora fosse, né? Se eu fosse. Então, apesar das melhores intervenções terapêuticas, vou beber água, que agora o negócio tá sério. Então, apesar das melhores intervenções terapêuticas, em geral, vai culminar na morte, né? Irreversível. Nos pulmões, as lesões são progressivas e caracterizadas principalmente pelo quê? Liberação de citocinas que vão promover o aumento do número e da adesividade de leucócitos à parede capilar. Isso vai prejudicar o processo de hematose. Aumento da permeabilidade capilar com edema alveolar também vai prejudicar a funcionalidade da mesma forma. Agressão ao epitélio alveolar por radicais livres e enzimas liberadas pelos leucócitos que estão chegando no processo inflamatório e pelo exudato no intertício alveolar. Então, não estão chegando células de defesa, elas não secretam óxido nítrico, espécie reativa de oxigênio, vão causar também danos oxidativos, certo? Formando membranas, muitas vezes hialinas, tá? Então, vai formar como se estivesse nesse processo, né, inflamatório que vai acontecendo, começa a secretar uma proteína que forma como se fosse a cartilagem hialina, né? Tecido mais fibroso, só que do aspecto hialino, né? Não é aquele fibroso denso, tá? Então, vai formando essas membranas hialinas que impedem, tiram a funcionalidade, né? Se eu troquei o tecido, eu perco a funcionalidade. Então, tais alterações são seguidas de reparo por síntese de matriz extracelular nos septos alveolares. A parede dos bronquíolos também vai ser alterada, levando à fibrose progressiva do parênquima pulmonar. Então, esse é o quadro do chamado dano alveolar difuso, que é o substrato anatômico dos pulmões em pacientes que desenvolvem a síndrome do desconforto respiratório agudo. Ah, professora, significa então que o paciente ele pode ter um choque, né? Seja qual for, e ele durar algum tempo a ponto de vir a desenvolver uma fibrose, sim. Né? A gente fica lá tentando, né? O tratamento tentando manter a pessoa viva, e aí ele vai passando por esse processo de fibrose que não consegue desencadear. Vocês lembram lá daquela parte que a gente falou da síndrome do desconforto respiratório agudo? Por conta do edema que vai se formando pela hipóxia, as células vão morrendo ali nos capilares, não chega oxigênio, aí o edema obstrui os alvéolos, não faz hematose e causa a síndrome de desconforto respiratório agudo. Pronto. Então, isso aqui vai impedir o funcionamento dos pulmões, certo? Então, aqui tem, inclusive, né, uma laminazinha, né? Corte histológico do pulmão do paciente com o dano alveolar difuso e a síndrome da angústia respiratória aguda. Notar essas membranas hialinas, que é onde está essas setinhas aqui, ó, que está bem corada em roxo,
que foi secretado, né? Em torno dos alvéolos, essas membranas, devido ao estímulo pelas citocinas secretadas pelas células de defesa que chegaram lá no processo inflamatório. Então, isso vai revestir os espaços aéreos distais, os septos alveolares alargados por edema e também pelo sangue que chega ao local. E no canto inferior direito, a gente tem um alvéolo com edema e hemorragia, né? A seta azul. Lembre-se que no choque a gente tem pontos que estão coagulando e tem pontos que estão sofrendo hemorragia, né? A própria ruptura do vaso, se o vaso chegou lá, ele teve uma lesão e se rompeu, porque as células endoteliais, as células da musculatura lisa do próprio vaso não resistiram às condições, ela se rompe e libera que as hemácias e o conteúdo. Então a gente pode ter essa variação. Isso aqui também eu não cobraria, tá? É muito difícil identificar o que é o citoplasma e o que é que vai ser a membrana hialina, ok? Pronto, minha gente, é tema. Aí, terminou. Aí, você